Se você quer se tornar um líder ou gestor bem-sucedido ou acabou de assumir essa posição ou está enfrentando desafios, esse vídeo é para você. Hoje eu vou compartilhar 3 maiores dúvidas de quem quer liderar e o mais importante, como superá-las. Se você é novo por aqui, eu sou o Rael Alves, eu atuo há mais de 10 anos liderando aí times de tecnologia e neste canal eu compartilho aí experiências reais sobre gestão, liderança e produtividade para ajudar você a crescer profissionalmente. E tem mais, se você ficar até o final do vídeo, eu vou liberar um presente especial para te ajudar a desenvolver aí habilidades para que você possa se tornar um líder ainda melhor. Se você for no meu LinkedIn hoje, você vai encontrar vários depoimentos que muito me orgulham aí, né? Que mostram o impacto que a minha gestão teve nas pessoas e nos projetos que eu trabalhei. Mas deixa eu te contar uma coisa, cara, nem sempre foi assim. Eu também já tive as mesmas inseguranças aí que talvez você esteja enfrentando agora, e essa dúvida constante me leva ao primeiro tópico desse vídeo, que é como saber se eu estou pronto para ser um gestor. E aqui vai minha primeira pedrada: você nunca vai estar 100% pronto. Sempre haverá algo a melhorar. E cabe a você buscar esse aprimoramento constante. Pelo menos eu nunca conheci aí um ser humano perfeito. Então não fique esperando aí o momento ideal para dar o próximo passo, porque ele pode simplesmente nunca chegar. O que você precisa ter é domínio da área que você vai gerir, porque a gente sabe que isso traz segurança pra gente, né? Tanto pra gente quanto pro time. Nada mais insuportável no mundo corporativo do que lidar com um gestor inseguro. A insegurança pode gerar comportamento tóxico ali, né? Fingir que domina determinado assunto para tentar passar autoridade. E acredite em mim, cara, todo mundo percebe. Busca o equilíbrio, né? Muita gente se prende tanto na parte técnica, tentando ser o melhor, que acaba travando na hora de dar o próximo passo na carreira. Como líder, você não precisa ser o melhor especialista técnico do time. O papel de ser líder é alguém que guia, que direciona, que impulsiona o time para a melhor solução. E para isso não adianta você focar só no conhecimento técnico, você vai precisar desenvolver habilidades comportamentais, as chamadas soft skills aí, né, que são essenciais para qualquer líder. Eu vou destacar aqui as que eu considero mais importantes aí para qualquer líder, né? Comunicação, gestão de conflitos, saber aplicar feedback, ter inteligência emocional, saber lidar com diferentes perfis, isso é muito importante. E aqui entra uma curiosidade, né? Eu sempre dizia nos 4 cantos do mundo aí que, como um bom baiano, eu amava pessoas, adorava lidar com gente, mas a verdade é que depois de um tempo a gente descobre que não vai se dar bem com todo mundo, que existem pessoas difíceis, existem desafios interpessoais e como líder muitas vezes você não vai ter escolha, você vai precisar aprender a gerenciar situações em prol do time, principalmente do projeto também. Então não subestime isso, né? Saber lidar com diferentes perfis é um dos desafios mais difíceis ali para qualquer líder, né? Até mesmo para um baiano que achava aí que gostava de todo mundo. E sim, o mundo corporativo ele é bem complexo. Agora, se tem uma coisa que eu vejo acontecer o tempo todo, é gente que não dá aí o próximo passo na carreira por medo de não dar conta ou de errar de repente o time, mas a verdade é que o momento certo ele nunca chega, você só vai descobrir que é capaz quando tentar. Escreva o que eu tô te falando, né? O crescimento ele está justamente no lugar que te deixa mais desconfortável, então acredita em mim, você é capaz de dar esse próximo passo. Mesmo que você tenha pontos aí de melhoria, né? Você pode se desenvolver, o que nos leva aí diretamente ao próximo tópico, que é como desenvolver habilidades de liderança. Aqui eu já poderia até ser oportunista, né? E já fazer o marketing direto aí. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser sincero com você. Nada vai te dar mais casca, né? Do que colocar a mão na massa, né? A experiência real, ela é insubstituível, né? Claro que o conhecimento te prepara, te ajuda a evitar erros, te dá referência, né? E segurança, mas a verdade é que nada vai superar a vivência. Você precisa se expor ao desafio ali, tomar decisões, errar e obviamente aprender com isso. No tópico anterior eu falei sobre habilidades essenciais que um líder precisa desenvolver e aqui entra a fórmula perfeita, né? A experiência prática com conhecimento estruturado. Por isso, busque sempre aprender com cursos, treinamentos e leitura para fortalecer a base e encurtar o caminho de algum modo. Agora, quando você estiver na posição de liderança, uma das melhores formas de acelerar sua evolução é pedindo feedback constante para o seu time, né? Exercite 1 a 1, né? Estabeleça uma relação de confiança, porque é assim que você vai descobrir alguns pontos cegos. E aqui vai um detalhe importante, né, cara? Não fique se defendendo nesse feedback, né? Às vezes, se você ficar se defendendo, tentando se justificar de algum modo, o seu liderado vai perder até a confiança de fazer a contribuição. Então aprenda a digerir de algum modo isso, trabalhe esses pontos, porque isso de algum modo vai te fazer aprender a se diferenciar também como líder. E claro, já que eu estou falando de desenvolvimento, eu preciso reforçar aqui na Learn Education, temos cursos de gestão,
liderança, produtividade, OKR, ferramentas como ClickUp e muito mais. E esse mês a gente está liberando 30 dias grátis para você experimentar. Tudo isso para ajudar você a ganhar mais segurança e se preparar para você dar esse próximo passo aí na sua carreira. Quando isso acontecer, você provavelmente vai se perguntar aí, né, como conseguir uma promoção para gestor, como conquistar aquela vaga de liderança, e esse é justamente o nosso próximo tópico. Muita gente acredita que para ser promovido basta ser o melhor na sua função, né, esperar que aquele reconhecimento venha de forma automática, né, quando não vem fica até chateado de algum modo, porque você está sendo o melhor naquilo, mas na prática muitas vezes o que acontece é exatamente o oposto. Se você faz um trabalho excelente, seu gestor pode hesitar ali em te promover por medo de perder alguém tão competente naquela função. E aqui, gente, eu não estou falando para você não fazer um trabalho excelente, você pode fazer um trabalho excelente, mas a minha proposta aqui é que você tenha uma estratégia além. E que estratégia é essa, né? Você simplesmente não ficar esperando só pelo reconhecimento e sim pensar, dentro do meu contexto atual, quais responsabilidades eu posso assumir aqui que me façam ser vista nessa posição de liderança. E sim, eu sei que essa visão pode ser frustrante para algumas pessoas, porque muitas vezes significa que você vai ter que fazer mais do que a sua responsabilidade formal ali, né? Mas essa é a realidade do mundo corporativo, cara. Ele tem suas próprias regras, né? E saber navegar dentro desse jogo pode fazer toda a diferença na sua trajetória. Agora, isso não significa que você precisa concordar com tudo, aceitar uma cultura tóxica. A verdade é que, uma vez que você conquiste aí sua posição, você pode até trabalhar para criar uma cultura mais justa dentro do seu próprio time. Mas voltando ao ponto de você se posicionar para a promoção, dos caminhos mais eficientes é você construir uma relação de confiança com a sua liderança, se tornar aí de repente até o braço direito dele no dia a dia. Agora, uma pergunta que você tem que se fazer dentro do teu contexto aí, né? E o seu gestor tem clareza sobre a sua ambição de crescimento? Você tem conversas de 1 a 1 com ele ali para alinhar a sua expectativa? Agora, se dentro da sua empresa esse tipo de conversa for um tabu, ou pior, se você sente aí que o seu gestor vê sua ambição como uma ameaça, isso certamente é um sinal de alerta. Nesses casos, talvez o melhor caminho seja buscar um ambiente com uma cultura que realmente valorize o desenvolvimento aí dos profissionais. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos liderando equipes, é que ninguém vai te dar de mão beijada aí uma promoção, né? Você precisa se posicionar, mostrar seu valor e assumir o protagonismo da sua própria carreira. E agora eu quero saber de você, você está aplicando alguma dessas estratégias ou sente que ainda precisa se preparar mais? Me conta um pouco aqui nos comentários, eu sempre leio todos os comentários e faço questão de responder. Lembrando que se você quer acelerar aí sua jornada como líder e evitar erros, né, que podem atrasar a sua carreira, aproveite os 30 dias grátis na Learning Education, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então deixa o like, não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdos aí para te ajudar a crescer profissionalmente, então até o próximo vídeo.